ressuscitou, raiando novo dia. Ficasse na prisão, ali Jesus cativo, a fé seria em vão, mas Cristo agora é vivo, é vivo, é vivo, é vivo. De tristeza, horror, responde um novo dia, ressurge o Salvador, a fonte de alegria. Fica-se na prisão, ali Jesus cativo, a fé seria em vão, mas Cristo agora é vivo, é vivo, é vivo, é vivo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto. Homem de dores que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, agradou moê-lo, o fazendo enfermar. Mas a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Mas a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu, 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 intercedeu. Jesus intercedeu por nós,
intercedeu, Jesus intercedeu por mim, por você, por nós. Jesus intercedeu, Ele intercedeu, Jesus intercedeu. Aleluia, meu Deus. Tu estás assentado no sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, é Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua voz no grande dia em que tu virás. Então subiremos estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre. Ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre. Ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre. Ó vem, Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz
padeceu, bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavado os pecadores remidos e perante Deus estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Esse sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós levou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quando amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue faz, Senhor. Que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos tua luz, tu não somente perdoas, purificas, ó Jesus, lavas de todo pecado, que maravilhas de amor. Nós mais alvos que a neve, o teu sangue faz, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Nossas vozes assim. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, ó meu Jesus.
Na oração, o Senhor nos dá calma. Na oração, nós desfrutamos da intimidade com o nosso Salvador. Oração, que privilégio! Falar com Deus é o que preciso. Grande é o seu poder. E as obras que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Glória a Deus. Bendizemos o teu nome, ó Cordeiro Santo. Bendizemos o teu nome, Pai de amor, de ternas misericórdias, Pai de amor,
Bendizemos o teu santo nome, ó Espírito amado, Deus conosco em nosso coração, movendo-se no meio da tua igreja preciosa e amada. Bendizemos o teu nome, te adoramos, Senhor, com o nosso coração, com a nossa vida, com todo o nosso ser. Bendizemos o teu nome, Pai de amor. Brilhe sobre nós a tua face, recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Ser adorado, Senhor, em nosso meio, ó Deus amado. Muito obrigado, Senhor, pelo imenso privilégio de podermos dirigir ao nosso Deus nossos cânticos, nosso louvor, falar com o nosso Pai amado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se você está aqui nesta manhã com essa alegria, queremos te dizer que a alegria também é nossa de recebê-lo, de recebê-la aqui. Todos vocês são muito bem-vindos, todos vocês sejam muito bem-vindos. E queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira, segunda e terceira vez. Por favor, dê um sinalzinho com a sua mão. Nós temos algumas pessoas lá atrás. Os nossos diáconos, outros irmãos vão estar te entregando um cartão com uma parte destacável. Você deve preencher essa parte destacável, inclusive colocando lá o seu pedido de oração. E na quarta-feira nós estaremos, os pastores, ajoelhados, orando pelo seu pedido de oração. Mas queremos te dizer também que esta é a sua casa, então sejam sempre muito bem-vindos em todos os nossos cultos. Eu quero fazer uma oração por você que nos visita nesta manhã. Pai, nós te somos gratos por estas pessoas que adentraram a tua casa. Senhor, seja com ele, com ela, visitando, trazendo paz ao seu coração. E toda tribulação, toda angústia, toda dor, Senhor, venha tirar dos seus ombros, dando-lhe a paz que o mundo não conhece, que eles sintam neste lugar a tua presença gloriosa, assim como nós sentimos. Nós te agradecemos nesta manhã, especialmente pela tua presença conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom dia, gente querida. Caprichem no bom dia, por favor, obrigado, bom dia. Muito obrigado. Dia maravilhoso, radioso, dia em que a gente recapitula para o nosso coração a morte do Senhor. Um dia especialíssimo, especialíssimo. Marília já tem dito aqui, pastor Josué também, que a gente deveria decretar que seria proibido os amadíssimos irmãos e irmãs viajarem nesse feriadão. Mas nada disso a gente faz. Claro, você tem toda a liberdade para fazer isso. E eu estou falando para o público errado, porque você não viajou, você está aqui. Mas, enfim, tão bom a gente poder celebrar nessa manhã esse evento tão extraordinário e libertador da crucificação. E a gente tem um privilégio especialíssimo de receber esse pastor querido, amigo, de tanto tempo, nem vou dizer quanto tempo. Esse aqui é o 60º mais inteiro que vocês poderiam encontrar, depois do pastor Josué, obviamente, né? Josué está numa categoria completamente diferenciada. Henrique segue juntinho. Mas a gente tem muito prazer, muita alegria em receber o Henrique aqui, filho dessa igreja. Dá um tremendo prazer recebê-lo aqui. Eu sei que Fatinha está por aqui também, tá? É outra abençoada, que abençoa a vida da gente aqui, vindo à nossa igreja. Há outros irmãos, colegas do nosso presbitério, pastores. Eu gostaria de identificar quem é pastor do nosso presbitério de Niterói, que está por aqui com a gente. Estou vendo o Reginaldo ali. Quem mais? Jonatas também. Bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Que o Senhor visite o seu coração, nosso coração, na ministração da sua palavra nessa hora.
Bom, gente, bom dia para vocês. Eu senti que vocês capricharam tanto no bom dia para o pastor Theo que o meu já não sobrou tanta força assim, né? Mas assim, eu entendo, essa hora da manhã, até falei para o pastor Theo quando ele me convidou, perguntei, Theo, mas que horas é o culto? Ele falou, não, gente, esse ano vai fazer às 10. Eu falei, então beleza, então vai dar para eu ir, porque se for antes desse horário, é contra a minha religião. Feriado e fim de semana, acordar antes das 10, gente, acho isso um pecado. Agora, o pastor Theo estava falando da questão da idade. De fato, a gente está vivendo assim, um momento especial, bem diferente, alegre na nossa vida, né? Algumas semanas atrás, eu completei 35 anos de casado com minha amada esposa ali. 35 anos assim, muito bem vividos. A gente vê a bênção de Deus na nossa vida, nos nossos filhos. E também eu completei 60 anos de idade, como o pastor entregou assim, de bandeja aqui para os irmãos, né? Mas também eu estou vivendo assim, esse período de uma maneira bem feliz e bem alegre. Na verdade, nesses últimos anos, quando eu estava assim, 57, 58, 59, eu estava ansioso para fazer 60 anos. Sabe por quê? Eu ficava, quando eu entrava no shopping, eu olhava aquele monte de vaga azul, sem carro em cima, e você não conseguia encontrar mais nenhuma outra vaga a não ser azul. Eu falava assim, Deus, eu tenho que fazer 60 anos para eu poder estacionar o carro aqui. E aí eu fiz, então, aniversário no dia 21 de fevereiro. No dia 22, eu fui no Detran pegar o meu cartão. E uma semana depois, eu saí procurando uma vaga azul para poder estacionar com o meu cartão. Mas já no dia 22, eu saí atrás de uma fila. Sabe como? Para você ver aquela fila assim bem grande e entrar na preferencial do lado, na frente de todo mundo. Gente, olha só, Deus é tão bom. Assim, Deus tem satisfeito alguns desejos do meu coração. Sabe aquele salmo? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A gente tirou uns diazinhos de férias lá em Búzios. Búzios está invadido por argentino para todo lado. Aí nós entramos na fila da loja americana. Gente, agora sério mesmo, nesse período que passou a temporada de férias aqui no Brasil, em Búzios você só encontra argentino. Todo lugar é só argentino conversando, você encontra poucos brasileiros ali. Isso daí é sério mesmo. Aí entramos lá na fila da loja americana, só aquele espanhol para lá, espanhol para cá, espanhol para lá, espanhol para cá. Aí eu lembrei que eu tinha 60 anos. Falei, gente, olha que coisa maravilhosa. Eu não só estou passando na frente de uma fila inteira, como é uma fila inteira de argentinos. E eu entrei lá na frente, entendeu? E aí no que eu cheguei lá, o mais gostoso foi ouvir a reclamação na fila. Porque você está passando na nossa frente? Eu não sei falar espanhol não, vocês me perdoem, mas enfim, eu só ouvi aquela coisa toda, chamando a atenção, chamo o gerente e tal, e eu lá todo orgulhoso, fazendo a minha compra e saindo, quase que eu dei assim um tchauzinho, tchau para vocês que ficaram aí. E, gente, me empolguei, desculpa. Então, irmãos, olha só, eu queria ler com vocês nessa manhã o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Só terminar aqui de... Então, gente, concordo com certeza, né? Pastor Theo, querido, pastor Josué, pastor Zé Dilson, pastor Claudinho, concordo plenamente que esse fim de semana ele deveria ser muito celebrado pela igreja cristã. Acredito mesmo que é mera questão cultural esse fim de semana para os cristãos não ter uma ênfase muito, incomparavelmente maior do que o próprio Natal para nós.
A vinda de Jesus, o seu nascimento, o Natal, foi muito importante. Mas o que nós celebramos nesse fim de semana, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, não existe paralelo igual na história. É isso que nós estamos celebrando aqui, que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia Ele ressuscitou. No Antigo Testamento, nós encontramos relatos de outras pessoas que ressuscitaram. Jesus não foi o primeiro a, depois de morto, voltar à vida, mas Ele foi o primeiro e único que, depois de ter morrido, Ele retomou a sua vida por si só. Não precisou da intervenção de terceiros. Não foi alguém de fora que o trouxe de volta à vida, mas Ele voltou a viver por si mesmo, porque Ele é Deus, porque Ele tem poder para isso. Jesus venceu a morte. Não existe paralelo, irmãos, igual na história. Por isso, o que nós celebramos nesse fim de semana não é apenas a Páscoa. A Páscoa para nós agora, nós celebramos de uma maneira secundária. É uma festa importante do Antigo Testamento que relembra a libertação do povo do Egito. Mas no coração dos cristãos, o que nós celebramos, o que nós precisamos trazer à mente é a ressurreição de Jesus. É a esperança que nós temos de, depois que a nossa pele tiver sido consumida aqui debaixo da terra, nós vamos nos levantar novamente. O Senhor vai nos ressuscitar e nós vamos habitar para sempre com Ele. E ali não haverá mais morte, nem dor, nem choro, todas essas coisas terão passado. Então, eu queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 15, mas antes eu queria fazer uma oração. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse fim de semana em que celebramos, Senhor, Tua morte e Tua ressurreição. Realmente é algo que mudou não apenas as nossas vidas, as nossas casas, nossas famílias, mas mudou a história, mudou toda a história do mundo. E é isso que nós queremos celebrar aqui, Senhor, a Tua vitória total e completa. O último inimigo a ser vencido foi a morte, e ela já o foi. Então recebe, Senhor, a gratidão do nosso coração. Fala com a gente mais uma vez. O Senhor nos falou através do sorriso, do cumprimento dos irmãos. O Senhor nos falou através dos louvores. Agora fala através da palavra. Tira o cansaço, a distração. Liga a nossa mente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois a mais um monte de gente. Meus irmãos, eu tenho absoluta convicção de que apenas a mensagem do Evangelho, apenas a mensagem do Evangelho tem poder para mudar a vida das pessoas. Apenas o poder da mensagem do Evangelho, apenas a mensagem do Evangelho tem poder para mudar a vida de uma cidade, para alterar a realidade de todo um país. Meus irmãos cristãos queridos, nossa esperança não pode estar nas ideologias políticas. Agora, quando não abraçamos uma ideologia política, isso não significa que nós estejamos alienados. Isso não significa que nós não estamos querendo nos envolver, que a gente está indiferente ao que acontece ao nosso redor, no meio da cidade em que nós vivemos, estamos indiferentes aos problemas da sociedade. Mas o que nós defendemos, o que nós deveríamos defender, não é uma estratégia humana,
não é um pensamento ou uma filosofia oriunda de uma mente humana brilhante. Da mesma forma, todo movimento social, seja ele qual for, que não busca levar a pessoa ao arrependimento e mudança de vida em Jesus, funciona apenas como a morfina num tratamento de câncer. Ou seja, alivia, é verdade, mas não resolve o problema. Quando a dor é insuportável, nós precisamos mesmo do analgésico. Algumas vezes ele é necessário, mas o que resolveria o problema seria a remoção daquela enfermidade, a remoção total do câncer. Isso é a solução definitiva. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho não leva apenas a pessoa a um alívio externo, a uma mudança superficial, mas o Evangelho conduz à cura total do câncer e das enfermidades da alma. Então não é verdade que não queremos participar da melhoria das condições de vida das pessoas. A questão é que temos certeza de que a única mudança real que pode ocorrer na vida de alguém é aquela que Jesus efetua. Você quer, de maneira séria, ajudar a transformar a vida das pessoas? Você está falando sério o que quer mesmo? Você está preocupado com a sua cidade, com o seu país? Você quer vê-los sendo transformados? Quer mesmo, de verdade? Então, basta que você se preocupe com 3 coisas. Primeiro, leve a sério a grande comissão. Leve a sério a grande comissão. A grande comissão é a ordem de Jesus que diz: olha, vão por todo mundo. Enquanto vocês estão indo, preguem o Evangelho, façam discípulos e ensinem essas pessoas a obedecerem e a guardarem todas essas coisas que eu tenho ensinado a vocês. Meus irmãos, vocês conhecem Zuenir Ventura, jornalista, sociólogo. Ele tem uma coluna semanal, hoje tem uma coluna semanal no jornal Globo. Zuenir Ventura, acho que sua obra mais conhecida é 1968, o ano que não terminou. Ele escreveu outras obras, mas acho que essa é a mais conhecida dele. Zuenir Ventura, ele deixou sua casa, classe média alta, alugou uma casa, um barraco bem simples, na favela de Vigário Geral, e morou em Vigário Geral durante 9 meses. Ele quis fazer um estudo a respeito do que acontecia nessas comunidades mais simples e violentas do Rio de Janeiro, mas ele não queria apenas entrevistar pessoas lá fora, ele queria sentir o dia a dia de uma comunidade, de uma favela no Rio de Janeiro. Então ele se mudou e durante 9 meses ele morou em Vigário Geral. E aí ele observou durante todo aquele tempo o movimento do crime organizado, o tráfico de drogas e a questão da violência. E ele então, inspirado naquela avenida que sai do túnel Dois Irmãos ali, que liga a parte da zona sul do Rio, à Barra da Tijuca, quando você passa em São Conrado. Se você está indo para a Barra, à sua esquerda você vai ver alguns dos prédios mais luxuosos e caros do mundo. E à sua direita você vai ver a favela da Rocinha. E essa avenida, ela faz essa divisão. De um lado, uma classe que vive num outro país, vive num outro planeta, e do lado de cá, a realidade da comunidade. Então ele deu o título ao seu estudo, à sua análise de Cidade Partida. E ele acabou publicando e virou um livro, Cidade Partida, de Zuenir Ventura. Mas eu queria chamar a atenção e dessa explicação toda para chegar no seguinte ponto. Depois dele morar esse tempo na comunidade, observar o dia a dia da favela, o movimento que acontece, que não acontece, como tudo se dá ali, e entender, ele fez a seguinte observação e registrou no seu livro. Ele disse assim: os morros e a periferia vinham sendo tomados pelos evangélicos
através de um processo vertiginoso que os estavam transformando na única organização capaz de se contrapor com eficácia à ação do crime organizado. Aí ele acrescenta uma condicional: se realmente se dispusessem a isso. Percebe? Ele continua e diz assim: olha, mais do que a polícia, do que a justiça, do que a igreja católica, do que a família, do que a escola, os evangélicos eram a contracultura da droga. Cidade Partida, Zoenir Ventura, página 127, se você quiser conferir. Meus irmãos, vejam só, um sociólogo vive a realidade de uma comunidade, observa, como um cientista de maneira isenta, quer dizer, ele não entrou lá tendencioso a dar uma conclusão, tirar uma conclusão, mas ele apenas observa o dia a dia e a vida na comunidade e chega a essa conclusão: mais do que a polícia, mais do que a justiça, do que a igreja católica, do que a própria família, do que a escola, o que resolve o problema é a mensagem do evangelho. O único problema é, os evangélicos entendem isso, eles estariam dispostos a isso. A força dessa declaração está no fato de que Zoenir Ventura não é um pastor ou um cristão tendencioso. Zoenir Ventura não tem nenhum compromisso com a fé cristã. Zoenir Ventura não tem nenhum compromisso com a mensagem do evangelho. Ele apenas observou a realidade numa comunidade violenta e chegou à conclusão: a igreja é a única instituição sobre a face da terra que tem uma mensagem viva de esperança, que tem uma mensagem poderosa o suficiente para transformar esse mundo, essa cidade perdida, violenta, sem rumo, fria e sem amor. Você quer transformar a sua cidade? Você quer transformar o seu país? Você está mesmo preocupado com a vida das pessoas e quer vê-las vivendo uma vida nova, transformada, feliz, alegre? Então cumpra a grande comissão. Em segundo lugar, você quer mesmo ajudar a transformar de verdade a sua cidade, o seu país? Então cumpra o mandato cultural. Cumpra o mandato cultural. Eu vou explicar o que é isso. Missionário Stanley Jones esteve na Índia. Ele foi fazer um trabalho missionário na Índia, início do século XX, e ele já conhecia de ouvir falar Mahatma Gandhi, e fez questão de se encontrar com ele. Foi conversar com Gandhi, e quando Stanley Jones esteve com esse líder indiano, ele soube que Mahatma Gandhi meditava no Sermão do Monte 2 horas por dia. Fala a verdade, você ficou com vergonha aí, não ficou? Gandhi não tem compromisso nenhum com Jesus, mas ele lia o Sermão do Monte e meditava nele 2 horas por dia, e é verdade, a sua biografia traz isso registrado. Então, quando Stanley Jones esteve com Gandhi, perguntou: Gandhi, o que eu posso fazer agora que eu estou chegando aqui e tenho toda uma missão por trás de mim me apoiando? O que eu posso fazer pela Índia? E aí Gandhi lhe respondeu: a principal mensagem da Bíblia é o amor. Então, em primeiro lugar, ame a Índia. Em segundo lugar, viva o Sermão do Monte. Quer ajudar a Índia? Viva o Sermão do Monte. Gente, olha só, a repercussão da vida de Gandhi, aqui todos nós conhecemos. Até hoje Gandhi tem uma enorme influência na nossa cultura. Até hoje ele é citado. Tanto que nós estamos aqui falando dele. Ora, que eu queria pensar com vocês. Se um não cristão, como Gandhi, alguém que por não ser cristão, a gente pode afirmar alguém que não tem o Espírito de Deus se movendo naturalmente em sua vida, alguém que não foi ungido, preparado, capacitado para isso.
mas tentando viver o Sermão do Monte por suas próprias forças, por seu próprio esforço. Ora, se ele teve toda a influência que teve, se o seu trabalho repercutiu como repercute até os dias de hoje. Está acompanhando o raciocínio? Estamos juntos? Se ele, que não tinha um espírito, apenas se esforçando para viver o Sermão do Monte, por sua própria força, se a sua vida causou todo o impacto que causou, estamos aqui mais uma vez nesse exemplo falando sobre ele, o que você acha que pode acontecer se a igreja no Brasil, cheia do Espírito, se dispuser a viver a realidade do Evangelho até as suas últimas consequências? Se um homem que não tem o poder e a unção do Espírito, mas pelas suas próprias forças, ele viveu alguma coisa do Sermão do Monte e causou o impacto que causou, o que você acha que pode acontecer na nossa cidade, no nosso país, se a igreja cristã estiver falando sério e decidir cada um viver na sua ocupação, no seu trabalho, nas suas atividades, a realidade do Evangelho, mas não como Gandhi, na sua própria força, na força do seu braço, mas ungido pelo Espírito, capacitado pelo Senhor. Você quer contribuir de verdade para a melhoria de vida na sua cidade e no seu país? Então viva o Evangelho por onde passa. Primeiro lugar, pregue o Evangelho por onde passa, fale da mensagem da cruz. Segundo lugar, viva o Evangelho aonde Deus te colocar. Terceiro lugar, quer mudar mesmo a sua cidade? Então comece a orar por ela. Ore pela sua cidade, ore pelo seu... Todo mundo aqui... Você acha que toda essa corrupção que está vindo à tona é fruto de algum surto de honestidade dos brasileiros? Meus irmãos, eu tenho absoluta convicção, tudo isso que está acontecendo, que está emparedando esses caras todos ali no Congresso Nacional, é fruto da oração de alguns filhos de Deus, que têm se colocado diante de Deus. Irmãos, ninguém tem dúvida disso. Não é pela força de uma pessoa, não é pelo braço humano, não basta a vontade individual e pessoal de alguns poucos, mas tem havido um mover de Deus. Imagina se toda a igreja no Brasil levasse a sério a oração, a intercessão e começasse a orar por isso aqui. Gente, o nosso país mudaria. Lembra da inflação? Como a gente achava que aquela economia não tinha solução, a hiperinflação não tinha o que fazer, que a gente iria passar, as nossas gerações passariam, talvez os nossos netos, bisnetos, tetranetos, talvez conseguissem dar uma solução lá na frente, mas as pessoas oraram, Deus se compadeceu, atendeu, e a economia entrou nos eixos, a gente viveu um período ótimo. Mas irmãos, eu quero dizer, você leva a sério um desejo de mudança da sua vida, da sua família, da sua casa, da cidade, do país, então cumpra a grande comissão, cumpra o mandato cultural, ore pela sua cidade e ore pelo seu país. Gente, talvez você esteja pensando, mas esse é o seu plano? Não, esse não é o meu plano, esse não é o nosso plano, esse é o plano de Deus que está em sua palavra. Todas as demais iniciativas que não passem pela grande comissão, mandato cultural e oração, elas podem ser bonitas, elas podem trazer comoção ao nosso coração, elas podem tirar lágrimas dos nossos olhos, elas podem produzir a sensação de bem-estar naqueles que estão praticando essas ações, mas elas não serão eficazes, porque não tratam da causa do problema do homem. Apenas a conversão a Cristo, apenas a conversão genuína a Jesus é capaz de transformar um bandido numa pessoa de paz, um homem mesquinho
numa pessoa generosa, uma pessoa violenta, num homem amável, gentil. Apenas uma conversão genuína a Cristo tem poder de transformar uma pessoa aflita e sem esperança em alguém cheio de alegria e de paz. Meus irmãos, Deus nos deu uma missão. Nós conhecemos a solução. Vocês percebem? Nós conhecemos a solução. Nós sabemos o que precisa ser feito e apenas nós sabemos como fazê-lo. Agora eu quero dizer para vocês, quero contar uma outra história. Algumas semanas atrás, eu assisti uma palestra de uma missionária do Hillsong. Hillsong é aquela igreja lá da Austrália, que tem se caracterizado pela música linda, enfim. O Hillsong tem sido muito conhecido, não precisa nem ficar falando dele. Mas é o seguinte, eu assisti uma palestra de uma missionária deles que eu não conhecia, chamada Christine Caine. Christine Caine começou uma organização, uma campanha, ela começou uma campanha que ela chamou de A21. Essa campanha está empenhada numa luta contra o tráfico humano, seja para exploração sexual, seja para trabalho escravo. E ela deu o nome de A21 por A ser a inicial de abolição. Então o que ela faz é um trabalho, uma missão em prol da abolição. Acreditem vocês, estamos falando de abolição em pleno século 21. Então ela contou como isso começou no seu coração. Ela disse que um container transportou 60 mulheres para a Turquia, mas esse container teve problema de ventilação e nesse transporte de container, 30 mulheres morreram sufocadas. Dessas 30, essas 30 foram levadas por pequenos botes, da Turquia para a Grécia. Mas quando a polícia costeira grega se aproximou, eles simplesmente lançaram essas 30 mulheres no mar como se estivessem se desfazendo de qualquer outra mercadoria para não serem pegos em flagrantes. Essas 30 mulheres nunca tinham visto o mar na sua vida. E acabou que outras 20 morreram e apenas 10 foram resgatadas e levadas para Atenas. Christine Caine estava conversando com uma dessas, num bordel em Atenas, e ela estava falando do Evangelho. Ela estava tentando explicar para aquela mulher, pela primeira vez aquela mulher estava ouvindo, a mensagem do Evangelho, e alguém falando para ela do amor de Deus por ela, como Deus a amou a ponto de entregar o seu filho por amor a ela. Ela interrompeu a missionária com um grito. Se o que você está falando é verdade, se o que você está falando a respeito de Deus é verdade, por que você não veio antes? Por que você não veio antes? Christine disse que, sem palavras, a única coisa que ela conseguiu fazer foi abaixar a cabeça envergonhada e falou: me perdoe, mas eu não consigo me lembrar de nada que tivesse sido mais importante, que viesse a me impedir de ter chegado a você há mais tempo. Por que você não veio antes? Se isso que você está falando é verdade, por que você não veio antes? Na semana passada, o pastor Paulo Mazzoni esteve aqui, né? Assim, depois eu vou querer assistir tudo que ele falou. Eu já conheço o pastor Paulo também há algum tempo, tive alguns encontros com ele lá no Ministério Igreja em Célula. É uma pessoa assim, extremamente admirável para mim, meu coração. Enfim, mas para chegar no seguinte ponto, ele tem um pastor, Paulo Mazzoni, lá na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, tem um pastor de jovens chamado Léo.
Esse pastor de jovens, ele não foi sempre cristão. Ele teve uma vida muito ruim no mundo antes de se converter. Então, ele, um adolescente meio largado, se envolveu com drogas e acabou tendo que se envolver com tráfico para sustentar o seu vício. E acabou sendo preso, por volta aí de 18 anos. Na cadeia, uma senhora da Igreja Batista Central, da Igreja do Paulo Mazzoni, foi visitá-lo, começou a visitá-lo, começou a convidá-lo para a célula, mas ele estava ainda preso. E por alguma razão, até hoje não muito bem explicada, chegou num dia que ele foi liberto, foi para a célula e se converteu na célula da Igreja Batista Central. Depois que o Léo se converteu e começou a viver essa nova vida em Jesus, o Léo fez o seguinte: ele fez uma lista com todos os seus amigos que eram crentes, mas que nunca haviam falado de Jesus para ele. E ele voltou um a um, perguntando: por que você não falou de Jesus para mim antes? Por que você nunca falou de Jesus para mim? Por que você me deixou viver toda aquela vida horrível que eu vivi, sem que você nunca tivesse falado uma única palavra do Evangelho? 1 Coríntios 1:26, o apóstolo Paulo nos recomenda: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Vocês não foram chamados por terem tido um nascimento nobre. Vocês não foram chamados porque são sábios. Não. Pensem no que vocês eram. Meus irmãos, se você não tivesse conhecido a Jesus, aonde você estaria nessa manhã? Se você não tivesse conhecido a Jesus, o que você estaria fazendo nesse fim de semana? Você lembra das angústias do seu coração? Você lembra da aflição, do vazio, da dor, da falta de esperança? Ora, irmãos, o que vocês acham que está se passando na mente e no coração de toda essa população de Niterói, que ainda não ouviu falar do Evangelho, que não conhece a Jesus, que não passou pelo novo nascimento, não experimentou o amor e a graça de Deus? Que você acha, como você acha que está o coração e a mente desses nossos vizinhos? Que você acha que está acontecendo hoje, na cabeça, na alma de tantos brasileiros? Você consegue perceber? Existe um grito, irmãos, existe um grito silencioso, perguntando: cristãos, cadê vocês? O que vocês têm para nos dizer? Por que vocês não falam nada? Igreja! Sabe quando tem um escândalo aí no Congresso político, pessoas conhecidas, e quando tem um escândalo de pessoas conhecidas, e aí falam, o cara é cristão, está envolvido lá na maracutaia, e aí tem gente que se ofende e diz: pô, se o cara fosse macumbeiro, se o cara fosse espírita, se o cara fosse qualquer outra coisa, ninguém falaria: o cara é maçom, o cara é macumbeiro, o cara é espírita e está envolvido com roubo. Ninguém fala isso. Mas, cara, o cara é evangélico e está envolvido com roubo. Isso chama atenção, isso desperta a sociedade. Tem gente que fica aborrecida com isso e diz: ou fala de todo mundo ou não fala de ninguém. Mas você sabe por que acontece isso? Eu não fico triste, pelo contrário, eu fico feliz. Sabe o que isso mostra? Que a sociedade ainda tem esperança na igreja. A sociedade ainda espera que alguém que se diz cristão haja de uma maneira diferente. Eles não têm mais esperança em relação às outras coisas. Eles não têm mais esperança em relação às outras opções.
mas a última esperança da sociedade ainda é a mensagem que nós levamos. Por isso eles se assustam, por isso eles se chocam, por isso eles se decepcionam. Algo do tipo, se eles são a nossa última chance, mas se eles se mostram iguais a todos os outros, o que nós vamos fazer da nossa vida? Para quem nós iremos olhar? O que nós vamos fazer? Efésios 5,14. O Senhor diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Palavra de Deus, palavra de Deus, amém? Palavra de Deus para nós, desperta, Deus está falando, desperta, vamos igreja, eu preciso que você acorde, vamos igreja, levanta, acorda. Fala sério, você está contando com os políticos de Brasília para que a sua vida melhore? Você está aguardando, sei lá, medidas econômicas com a expectativa de que elas melhorem a situação da sua família? Você está esperando que hajam novas eleições para ver se as coisas se acertam? Você está esperando o quê? Mas eu digo, irmãos, com base em tudo que falamos até aqui, eu pergunto, você está esperando o quê? Pois eu digo, Deus está esperando por você. Deus está esperando por você. Você está esperando alguma mudança política de Brasília, das Laranjeiras ou qualquer coisa assim, para que haja uma grande mudança na nossa nação, na nossa cidade? Você está esperando uma solução que venha dos políticos, uma solução que venha dos homens, uma solução que venha de outras ideologias. Ai, Jesus. Isso. Mas Deus está esperando que a igreja se levante, porque a igreja é a resposta de Deus para o mundo. Não que a igreja tenha em si esse poder, mas a igreja leva uma mensagem poderosa. Que mensagem? Que Cristo veio, nos amou, morreu por nós pecadores e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Irmãos, essa é a nossa esperança. E essa esperança, ela não apenas é viva, mas ela vive dentro de nós. E num mundo sufocado pelo pecado e pela dor, a esperança é o único oxigênio para a alma. O mundo está sufocado, ele precisa de esperança e ele não encontra em mais nada. Mas nós sabemos, Jesus é a única esperança para o mundo, e a igreja é o meio pelo qual essa esperança será levada. Zacarias capítulo 9, versículo 12: voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, voltem para a sua fortaleza, prisioneiros da esperança. Deus quer que o seu povo seja prisioneiro da esperança em sua fortaleza. Deus quer que nós sejamos prisioneiros da esperança em sua fortaleza. Quem é a sua fortaleza? A nossa fortaleza é Jesus. A nossa esperança, meus irmãos, não pode estar nos recursos financeiros. A nossa esperança não pode estar nos amigos influentes que nós possuímos. A nossa esperança não pode estar nas ideologias políticas. A nossa esperança é o Senhor, e Jesus, irmãos, nos basta. Um missionário chamado Rolf Barnard disse o seguinte: um dia desses vai aparecer alguém que vai pegar uma Bíblia e vai crer nela, e quando isso acontecer, nós vamos nos sentir muito envergonhados. Um dia, alguém vai pegar uma Bíblia e vai crer
no que está escrito ali. E quando isso acontecer, a gente vai ficar muito envergonhado. Irmãos, esse pensamento desse missionário traz assim um desafio, realmente me constrange, me envergonha, me sinto humilhado. Aqui é um soco no estômago. Mas, irmãos, eu comecei a pensar, irmãos, eu quero viver nessa dimensão de fé. Amém, irmãos? Eu quero viver nessa dimensão de fé. A Bíblia e a história da igreja estão cheias de pessoas que enfrentam situações extremamente difíceis, mas que nunca desanimaram, nunca arrefeceram, jamais afrouxaram as suas mãos do arado. Moisés deu de cara com o Mar Vermelho, Josué com Jericó, Gideão com os midianitas, Paulo e Silas foram presos. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então Deus abriu o Mar Vermelho, derrubou as muralhas de Jericó, derrotou os midianitas, libertou Paulo e Silas da prisão. Você vê o que acontece? Nós estamos do lado certo da história. Nós estamos do lado vitorioso. Jesus venceu a morte. Então, meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero mais ficar apenas estudando a vida dos heróis da fé, dos grandes homens de Deus. Eu não quero ficar mais apenas conhecendo eles e o que eles fizeram pelos livros, pelos relatos. Não, irmãos, não quero apenas ficar lendo, ouvindo e estudando sobre as grandes obras de Deus no passado. Não, irmãos, eu quero passar a viver como eles, eu quero ser como eles foram, eu quero crer como eles creram, eu quero experimentar o que eles experimentaram, quero confiar em Cristo como eles confiaram, quero contemplar o que eles contemplaram. Também não quero ficar apenas estudando os grandes avivamentos do passado e as coisas tremendas que o Senhor realizou naquele tempo. Não, irmãos, o Senhor não mudou, Ele ainda tem poder para curar, transformar, libertar, ressuscitar. Meu sonho, eu realmente sonho, tenho sonhado com isso. O meu sonho, irmãos, é que o Senhor encontre a igreja no Brasil íntegra para ser alvo de um grande e novo mover do Espírito Santo. E que o avivamento não seja apenas um fato isolado, esquecido ou a ser estudado na história, mas que os avivamentos sejam a realidade do nosso dia a dia, que a gente passe a ver de maneira palpável a presença de Deus entre nós, o seu mover com todas as consequências e com toda a repercussão que isso traz. Quero concluir, irmãos, dizendo que enquanto buscamos aí estratégias, métodos, planos mirabolantes para transformar a nossa cidade, o nosso país, um jornalista sem nenhum compromisso com o Evangelho diz: olha, gente, vocês são portadores da única mensagem capaz de alterar para valer a realidade das pessoas, das cidades e do país. Eu não sei se vocês sabem, mas agora eu estou morando lá no Engenho do Mato. Engenho do Mato é assim, é fronteira com Itaipuaçu. Itaipuaçu já é distrito de Maricá, que é aquela cidade que o Eduardo Paes gosta. Até recomendou para o seu amigo. Então eu moro lá naquele canto, bem afastado, limite lá da cidade. Então, gente, há alguns anos atrás, eu caí numa cilada terrível. Os nossos filhos sempre quiseram ter um cachorrinho e tal, como quando eu era criança, eu tive cachorrinho, vi o trabalho que a minha mãe tinha,
Então lá em casa sempre foi proibido, não vamos falar sobre isso, não vamos. A gente morou primeiro em apartamento, depois numa casa sem muro, não deu para ter mesmo. Quando a gente mudou para uma casa que tinha muro, aí gente, quero falar para os irmãos aqui, irmãos, tá certo? Dá licença um tantinho. Irmão, se a sua esposa ou seu filho chamar você para você ver um cachorrinho, não vá, porque se você não vir o cachorrinho, você ainda consegue falar não, mas se você bater os olhos nele, pronto, você vai ficar enfeitiçado, encantado. Esse cachorrinho em poucas horas vai estar na sua casa. Não olhe nos olhos dele. Aí, meus irmãos, acreditem vocês, a gente tem um Akita lá em casa. Akita é uma raça marrenta, mal-humorado, cachorrinho difícil para lidar. Então eu só posso passear com ele tarde da noite, não tem como eu sair com ele com pessoas, ele é totalmente antissocial. Aí assim, eu chego em casa, a hora que eu chego em casa, 11 horas, meia-noite, é a hora que eu vou passear com ele. Aí um dia, eu tive uma experiência, irmãos, que até hoje assim, está repercutindo aqui no meu coração. Eu saí, já era tarde da noite, devia ser por volta de meia-noite e meia, 1 hora, passeando com ele lá, tal, sozinho na rua. Um rapaz completamente desconhecido, que eu nunca tinha visto na vida, me parou e me disse o seguinte: olha, você sabe que está muito perigoso andar por aqui numa hora dessas? Eu falei, sei. Ele virou para mim e falou, eu estou vindo de uma reunião de oração, eu só ando aqui a uma hora dessas porque Jesus me guarda. Aí eu falei para ele, eu também. Aí ele virou e falou, olha, a culpa dessa violência é nossa. Se a gente não pregar o Evangelho, a culpa é nossa. Se a gente pregar o Evangelho, isso acaba. Aí eu falei, eu tenho certeza disso. Ele virou para mim e falou, nós estamos atrasados. Temos que pregar o Evangelho. Gente, não sei, né? Não sei. Mas essa conversa eu guardei no meu coração. Se for um anjo, ou se Deus usou um rapaz, eu não sei, mas que foi Deus que mandou ele me falar isso, eu tenho certeza. Irmãos, essa é a verdade. Já passou da hora de nós sairmos da nossa zona de conforto. Já passou da hora de nós servirmos a Jesus de todo o nosso coração. Deus está cobrando que nós deixemos essa vida morna, essa vida mais ou menos, para nós nos dedicarmos intensa e profundamente novamente. Deus está à procura de servos que não apenas assistem a história passar diante dos seus olhos, mas que eles intervêm, eles realizam a história em nome de Jesus. Olha, gente, retome seu compromisso com o coração, leve isso a sério, não durma mais nem um dia sem que você tenha passado um tempo diante de Deus, lendo a sua palavra, ouvindo a sua voz no seu coração. Para de brincar com o pecado, para de brincar, isso vai arrebentar a sua vida, isso vai te destruir. Leve a sério a sua missão de ganhar almas para Jesus. Então, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Por meio desse Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso que pregamos, é isso que cremos e é isso que vivemos. Amém, gente? Vamos orar? Senhor, ajuda a gente a aplicar essa palavra no nosso dia a dia, ajuda a gente a vivermos essa realidade. Senhor, muito mais do que reivindicar qualquer direito, do que simplesmente protestarmos. Senhor, se temos todo esse poder de mudança, de transformação em nossas mãos,
ajuda a gente, Senhor, ajuda a gente a sermos fiéis a essa mensagem e a sermos instrumentos de mudança e transformação, em primeiro lugar da nossa própria casa, depois, Senhor, da cidade e todo o país. Então, nós celebramos esse fim de semana com grande alegria no nosso coração, e é verdade, Senhor, uma mensagem como essa, de que Deus se fez homem, porque nos amou, morreu na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, Senhor, não pode ficar contida dentro de nós, nós precisamos divulgar, nós precisamos propagar, precisamos levar adiante, Senhor. Não deixe que a gente se acomode, enquanto nossos vizinhos, amigos, queridos, gente preciosa, nesse momento não tem esperança, não sabe a quem recorrer, Senhor, e vive angustiado. Então, Senhor, desperta o nosso coração e manda o teu avivamento, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Por favor, vocês se mantenham com as cabeças curvadas, os olhos fechados. Nós nos preparando aqui para o momento da ceia. Eu quero chamar os nossos presbíteros aqui. Pastores que estiverem presentes podem vir aqui para nos ajudarem nesse momento. Irmãos queridos, essa mensagem trazida pelo pastor Henrique me lembrou de uma mensagem trazida pelo Senhor Jesus, que diz assim: não dizeis vós que há ainda 4 meses até a ceifa? Erguei os vossos olhos, células da Igreja Betânia. Erguei os vossos olhos, membros da Igreja Betânia. Pastores da Igreja Betânia, presbíteros da Igreja Betânia, diáconos da Igreja Betânia, você que está aqui, erguei os vossos olhos e vede, os campos já branquejam para a ceifa. Amém? Foi isso que o pastor Paulo Mazzoni nos falou no domingo passado, foi isso que nós ouvimos ainda há pouco, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra, o Evangelho, satisfaz a maior demanda do ser humano, que é a vida eterna, que é a solução para esse divórcio que existe entre ele e o Criador. Então, que nós possamos, hoje pela manhã, motivados pela palavra de Deus, aproveitar as oportunidades que nos são dadas e que, de alguma maneira, são propiciadas pela representação desses elementos. O pão, que significa a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sangue, sem o qual não haveria remissão de pecados. Nós vamos ter uma palavra de oração e nós gostaríamos que todo aquele que é membro de uma igreja evangélica, compromissado com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, possa fechar os seus olhos agora e se preparar para você participar do pão e beber do vinho, não como quem come e bebe juízo para si, não como quem participa da mesa de maneira indigna, mas consciente da sua própria vida, confessos diante do Senhor,
comendo e bebendo do corpo e do sangue do Senhor por meio da fé, se alimentando desses elementos, se alimentando da sua presença, se alimentando do significado do pão e do vinho para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos o nome, porque o Senhor, a seu tempo, enviou Jesus para morrer no nosso lugar, e o seu corpo, mesmo antes da cruz, sendo dilacerado, sendo cortado, segundo a tua palavra, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós te louvamos por isso, e consagramos esses elementos ao Senhor agora, para o uso devido, e que em tudo venhamos lembrar sempre de engrandecer o teu nome com o nosso viver, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber o pão e esperar uns pelos outros, para que possamos comê-lo juntos. Alguém ficou omitido na distribuição do pão? Por favor, erga sua mão para você ser atendido. Os presbíteros podem retornar à mesa.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas foi Ele traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Disse o Senhor Jesus: isto é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que o comerdes, fazei isto em memória de mim. Comamos todos, irmãos. Naquela mesma noite em que foi traído, o Senhor, depois de haver ceado com seus discípulos, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Todas as vezes comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Recebendo o cálice, o irmão, a irmã, por favor, pode beber dele imediatamente. Porque o meu corpo, disse o Senhor, é verdadeira comida, e meu sangue, verdadeira bebida. Portanto, quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Sangue da lavagem do pecado. O irmão ou a irmã recebendo o cálice pode beber dele. Seguir.
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Algum irmão, alguma irmã não recebeu o cálice, por favor, se identifique para ser atendido agora. Os irmãos presbíteros, pastores podem se aproximar. Tem alguém lá em cima precisando? Dois jovens lá em cima, por favor. João escrevendo a sua
primeira carta, a propósito e a respeito do valor do sangue de Jesus, declara: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Benefício aplicado ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, ao coração dos crentes, exclusivamente pela morte de Jesus na cruz do Calvário, pelo derramar do seu sangue, limpeza completa do pecado, com sua culpa, com as penas atinentes ao pecado e ao pecador. O poder do pecado, só o sangue de Jesus, a sua morte, poder da ressurreição, o habilita a viver nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória. Recebe a nossa gratidão, Pai de amor, pelo privilégio de participarmos de um momento tão precioso como esse. Recebemos o Shalom de Deus em nosso coração. Recebemos a Tua palavra, Senhor, e ofertamos nossa vida no Teu altar. Obrigado, Senhor, pela graça sobre graça que o Senhor nos concede, mediante a participação através dos elementos desta ceia. Queremos viver para a glória e louvor do Teu nome. Som do nosso coração, Pai de amor. Se há algum caminho mau em nós, leva-nos pelos Teus caminhos santos e eternos. Usa-nos para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos, celebramos a Tua glória e bendizemos o Teu nome eternamente, em nome de Jesus. Amém, Pai. Nossos irmãos, irmãs, diáconos, diaconisas, por favor, venham até aqui para esse momento, que é igualmente um momento de culto, de adoração, por meio das nossas ofertas. Quero pedir ao pastor Almir, por favor, para orar nesse momento, consagrando as nossas ofertas. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos contribuir com a Tua causa e para a Tua obra. Dá sabedoria, Senhor, na administração desses recursos. Dá, Senhor, condições aos Teus filhos de serem sempre fiéis a Ti nos dízimos e nas ofertas. Abençoa as vidas, Senhor, que estão passando por qualquer dificuldade financeira. Abre portas, Senhor, para a glória do Teu nome, para que esses filhos Teus possam Te glorificar, trazendo ao Teu altar a oferta de coração voluntariamente, Pai. Em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão por podermos contribuir com a Tua causa, para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.
Maravilha. Meus irmãos e irmãs, nós vamos encerrando já esse nosso culto tão especial, abençoado. Vamos fazer uma oração. Muitas vezes acontece, eu tenho repetido isso daqui muitas vezes, de alguns num ambiente tão inspirador assim, virem com o coração angustiado, apertado, alguma questão que demande uma solução urgente de Deus. E aqui nós nos reportamos ao poder interventor do Senhor, a esse milagre que só Deus pode fazer. Quem sabe você tem aqui... Está bem, nossa queridinha ali. Mas se você tiver uma questão dessas, que demande uma intervenção milagrosa do Senhor na sua vida, e você quiser, no encerramento desse momento de culto, de adoração, orar, você pode vir aqui um instantinho, nós vamos orar juntos. Pode ser que tenha alguma questão a ver lá com sua casa. Você deixou em casa um problema gravíssimo, sério, de solução completamente impossível. Nós vamos colocar essas questões juntos nessa hora diante de Deus. A oração do Salmo 120, versículo 1, é simples dessa forma: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Simples assim: na minha angústia clamo ao Senhor e o Senhor me ouve. E é assim que nós vamos colocar nossa vida diante do Senhor nessa hora. O Deus que mandou Jesus, que morreu na cruz do Calvário e que pelo poder do Espírito Santo fê-lo ressurgir ao terceiro dia, é o mesmo Deus que não fica surdo ao clamor do seu povo e da sua gente. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Se você desejar orar aqui com a gente, nessa hora você pode vir sem nenhum constrangimento. Nós estamos na casa de Deus. Aqui o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Vamos ficar de pé todos nós, mesmo que você não tenha vindo até aqui. Você ora do seu cantinho aí no seu lugar. Bendito o Senhor. Esse é um dia tão especial de recapitulação para o nosso coração da morte do nosso bendito Salvador, o Santíssimo Cordeiro, limpo, sem mácula e sem defeitos, morto na cruz do Calvário, para nossa redenção. O Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Tua palavra declara de maneira tão extraordinária que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas feridas fomos sarados. Ó, em nome do Senhor, que agora o Espírito de Deus, que por seu poder fez Jesus ressurgir de entre os mortos ao terceiro dia, ministre cura divina nessa hora. Que o Senhor, por seu incomparável poder, tire dos grilhões do pecado, do inferno e do diabo almas que estejam enjauladas aqui, sem terem a liberdade da glória dos filhos de Deus. Almas prisioneiras não podem render glórias ao Senhor. Então te rogamos, tira-as do cárcere agora, para que exaltem ao único que é digno de nossa glória, de toda a honra e de todos os louvores. Senhor, há portas trancadas que precisam das chaves de que só o Senhor dispõe. O Senhor é poderoso para abrir portas trancadas, de modo que ninguém as haverá de fechar. Da mesma forma, só o Senhor pode fechar portas de maneira irreversível, e ninguém as poderá abrir. Em nome de Jesus, opera esse milagre entre nós agora. Famílias que têm sido fraturadas pela obra do diabo, rogamos em nome do Senhor, que tu operes grande coisa, obra maravilhosa, inaudita, que faça tinirem os ouvidos dos inimigos de Deus, diante das tuas gloriosas operações. Pedimos cura, pedimos libertação, pedimos transformação na proporção da tua grande graça. Essa bênção que celebramos, o vivo Redentor, o que não ficou no sepulcro,
o que ressurgiu. Louvado seja o teu nome, o nome da tua glória, que excede a todo bem-dizer e louvor. Te damos graças porque o Senhor ouve a oração do seu povo. O Senhor já nos ouviu nos nossos clamores. Que estes teus filhos, tuas filhas, este pequenino rebanho, volte em paz, com a segurança que tem aqueles que entregam-se em Jesus, a Jesus. Que haja graça, que haja bênção para o louvor da tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. Aqui mesmo você pode ficar, nós vamos ficar de pé ainda por mais um momento. E vamos cantar com a Marília, com o coral, celebrando o nosso Deus, encerrando. Depois vou pedir para o pastor Franklin dar a bênção apostólica e nos despedir assim. Jonatas. Agora, irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor, que morreu por nós e ressuscitou para que vivêssemos a sua vida, e que o amor de Deus, nosso Pai, e que a unção do Espírito Santo estejam com cada um de vocês e com toda a igreja sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Na paz.